Chegamos no terceiro domingo do tempo pascal, né? E quem nos guiou nesses dias e vai guiar nesse tempo da Páscoa é o evangelista São João. Mas hoje nós temos uma narrativa muito sintética do Evangelho de Lucas. Se a gente quiser recordar, Lucas, ele concentra toda essa narrativa pascal num único dia, no dia da ressurreição. Ele começa de madrugadinha com as mulheres que vão ao sepulcro e ouvem daquele jovem, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E elas vão correndo anunciar para os apóstolos, né? E eles não acreditam, acham que elas estavam delirando. O segundo episódio que Lucas nos traz é os dois de Emaús, né? Que reconheceram Jesus ao partir do pão. E agora tem esse terceiro que é com todos os discípulos. Então Jesus entra, saúda, a paz esteja com vocês, e aqueles dois de Emaús também estavam lá. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, que eles ficam tão alegres que não conseguem nem acreditar. Parece que é uma coisa tão grande, o Cristo vivo e ressuscitado, que não podem acreditar. Mas também a gente tem vamos dizer assim, as dúvidas, as inquietações, as dificuldades das primeiras comunidades na segunda, terceira geração, que não encontraram alguém que desse um testemunho direto. E essas são também nossas dúvidas, nossas inquietações sobre algo tão inusitado como um Cristo ressuscitado, o crucificado ressuscitado. E quais são essas dificuldades? A primeira, Jesus diz assim, olha, toquem, né? Toquem. A gente precisa, né? Precisa do tato, porque estamos falando de um corpo ressuscitado, não é de um espírito. Então Jesus diz assim, vede e toquem, aqui estão minhas mãos, aqui estão meus pés. Né? Segunda coisa que ele diz, olha, eu não sou um fantasma. Né? Porque tem muita gente que diz, olha, estão vendo coisas por aí, um fantasma. Não, ele diz, eu não sou um fantasma. E para isso, de novo, é do mundo material. A gente pensa sempre em saídas espirituais, mas não é disso. Se trata de um corpo ressuscitado. E Jesus diz assim, vocês não têm nada para comer? E aí oferece um peixe assado e ele come diante deles. Tocar, ver, comer é o caminho humano de reconhecer esse mistério da ressurreição. O que significa a ressurreição? É a ressurreição do crucificado. Significa que Deus entra na história para resgatar aqueles que não têm rumo, não tem nada para esperar. E ele diz, o meu filho que foi destruído, que foi moralmente negado, espiritualmente, religiosamente, politicamente, essa vítima, junto com todas as vítimas da humanidade, Deus toma pela mão, ressuscita para dizer a última palavra, é a palavra da vida e da ressurreição. Então que a gente não desanime no meio do caminho e que reencontremos essa alegria dos discípulos que ficam tão apalermados de ver o ressuscitado que nem sabem o que fazer. E um último pontinho, Jesus explica para eles também um caminho. Qual é esse caminho? Ele diz, olha, vai lá olhar Moisés.
não é a lei. Moisés é o grande evento que marca toda a vida, o imaginário do povo que deixa de ser escravo e vai ter uma terra. Ele diz também, vocês vão lá nos profetas. A profecia é quando nós olhamos a realidade e redescobrimos Deus que nos fala, isso não é possível, isso não é justo. Tem outro caminho diferente. E os salmos, que é na oração. Então, Moisés, os profetas, os salmos, vocês vão me reconhecer. Mas a gente reconhece, sobretudo, no pão repartido, na vida celebrada junto na comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.